Amanda, mais conhecida como Menina Monstro e que a gente nunca vem a descobrir o seu sobrenome ao longo das HQs. Era uma garota bem rica e bem mimada e foi enviada para uma daquelas escolas apenas para garotas que custam bem mais do que a maioria das escolas. Ela estava prestes a se formar mais cedo, inclusive, porque ela deu duro no estudo e ela conseguiu antecipar algumas matérias. E nas viagens da escola, eles costumavam ir para a Europa, que é onde ela conheceu uma pessoa que ela se apaixonou. Se apaixonou bem cedo, inclusive. E o problema é que a avó do interesse romântico dela não aprovava essa relação. Amanda ignorou isso e continuou dando uns pegas no carinha ali. Mas o problema é que essa véia chata e xixelenta era, na verdade, uma feiticeira. E usando um fio de cabelo, ela lança uma maldição sobre a Amanda. Então, assim surgem os poderes da Menina Monstro. Assim como o da Duplicate, os poderes da Menina Monstro têm origem mística. E no começo ela não podia controlar direito as vezes que ela se transformava. Ela ficou extremamente traumatizada quando no caminho de volta para casa, no avião, ela se transformou pela primeira vez. Com o passar do tempo, ela aprendeu a controlar as suas transformações e também encontrou uma utilidade para elas, ajudando a salvar vidas e lutar contra o crime. Com o passar do tempo, ela também descobriu os efeitos colaterais da sua transformação. Os peitinhos dela, inclusive, estavam sumindo e ela gostava bastante do corpo dela, então ela não ficou nada feliz quando ela descobriu que cada vez que ela se transformava, ela ficava mais nova. Só que aqui tem uma coisa interessante, na verdade. Olha só, quanto mais ela usava os poderes, mais jovem ela ficava e também mais forte a versão monstro dela ficava. Isso é uma coisa bem interessante. Com o decorrer da vida dessa personagem, a versão monstro dela pode ficar bem mais forte por conta disso. Ela até tentou deixar de usar os seus poderes, mas parece que sempre tinha alguma coisa que fazia, que chamava ela para que ela precisasse usar os seus poderes. Então ela apenas desistiu de tentar e foi ficando cada vez mais jovem de tanto usar os seus poderes. É por isso que quando ela entrou para os Guardiões Globais, ela tinha a aparência de uma criança de 14 anos. E essa história dela, de uma mulher de 30 anos presa no corpo de uma criança de 14 anos, trouxe uma certa identificação com a história do robô. E isso fez, entre outras coisas, com que o robô se apaixonasse por ela. Inclusive, o robô percebeu que ela tinha uma certa quedinha pela aparência do Rex Explosão, apesar dela ter dado uma surra nele anteriormente, e foi por isso que o robô justamente escolheu o corpo do Rex Explosão para clonar, para que ele pudesse agradar a Menina Monstro. Ele poderia ter escolhido um outro corpo, né? Tipo, o do próprio Invencível, mas não, ele queria conquistar a Menina Monstro. E já antes de criar um novo corpo para si mesmo, o robô começou algumas pesquisas para solucionar esse problema da Menina Monstro dela sempre ficar mais nova quando se transforma. E a história da Menina Monstro nos quadrinhos tem muita relação com o relacionamento dela com o robô. E essa primeira parte é enquanto o robô tentava descobrir a cura para essa doença dela, para esse problema dela. E é sério, gente, nessa primeira parte ela era muito birrentinha mesmo. Acho que a relação entre ela e o robô nessa primeira parte é pior do que a relação do Mark com a Amber, pelo menos nos quadrinhos. E a solução encontrada foi um cinto que o robô criou. O robô descobriu que no momento dela se destransformar, dela voltar para a sua forma normal, a forma de monstro dela absorvia grande parte das células dela. Isso fazia com que ela voltasse um pouquinho à sua idade e também deixava a outra forma mais forte, como a gente já sabe. E esse cinto, resumindo, vai impedir com que isso aconteça, ou seja, ela não vai mais ficar mais nova quando ela se transforma. Então, quando a gente para pensar, a Menina Monstro é imortal, né? Ou seja, ela pode usar o cinto por um tempo até ela ficar bem velhinha, depois ela deixa de usar o cinto e se transforma na forma de monstro sem o cinto, até se rejuvenescer completamente de novo, né? Isso, além de deixar ela jovem de novo, vai deixar a forma de monstro ainda mais forte. Bom, e a segunda parte da história da Menina Monstro começa quando aqueles alienígenas de Flaxan invadem novamente a Terra. E o robô percebe que aquelas criaturas estavam evoluindo bastante. E se eles não fizessem nada, eles iriam evoluir a ponto de conseguir dominar a Terra. Então o robô decide ali na hora e pede para todo mundo entrar pelo portal para combater esse inimigo de uma vez por todas. Só que a única pessoa que entra é a Menina Monstro e o próprio robô. Ninguém mais. Pô, que vacilo, hein?
A gente só tem notícias da menina monstro e do robô de novo bem depois, só que aí a gente percebe que tem uma coisa muito errada com esses dois. Inclusive que a relação entre ela e ele não está nada boa. E a gente fica se perguntando o que foi que rolou em Flaxan. Acontece que o tempo, como a gente já sabe, passa diferente em Flaxan. Um dia da Terra equivale a vários anos em Flaxan. E a gente viu que os aliens de Flaxan envelheciam bem mais rápido quando vinham à Terra. Acontece que aconteceu o efeito reverso a eles em Flaxan. Eles começaram a envelhecer bem mais devagar. Então muita coisa rolou em Flaxan. Eles ficaram presos por muitos anos, sendo usados em experimento a princípio. E a maior punição que os habitantes de Flaxan deram a esses terráqueos é consertar uma cidade, a capital de Flaxan, chamada Claxia, que foi destruída, adivinha por quem? Pelo Omni-Man da Terra. De Viltron, na verdade, né? Mas para eles, da Terra. A gente já viu isso na série, né? E ele ficou conhecido no planeta como o Destruidor. Era para ser só uma forma de castigo, só que as pessoas não imaginavam que ele realmente conseguiria reconstruir a cidade. E enquanto isso tudo acontecia, o robô formava uma rebelião no planeta. Existia bastante flaxianos que se opunham ao império atual. E eles se juntaram ao robô na rebelião. Então teve várias guerras, muito tempo se passou e no final eles venceram a guerra e o robô acabou sendo nomeado o imperador, o governante daquele planeta. Durante o reinado do robô, Amanda estava sempre ao lado dele. Lá eles tiveram os melhores dias de suas vidas, inclusive o dia em que eles se casaram. Inclusive uma vida que eles viveram muito mais tempo em Flaxan do que na Terra em si, só que havia algumas discordâncias na maneira fria e calculista do robô governar. Acontece que às vezes ele se mostrava ser um imperador bastante cruel. Uma coisa que ele fazia, por exemplo, que a Amanda era extremamente contra, é o fato dele excluir totalmente da sociedade as pessoas da linhagem do antigo império. Mesmo a nova geração, que não tinha nada a ver com os governantes passados, eram completamente excluídos em tudo na sociedade e tratados com preconceito. Isso fez com que a Amanda traísse o robô, algo que o magoou bastante. O robô foi mandado novamente para a prisão, ela se aliou aos refugiados e ela até teve um caso com uma garota chamada Zhao. E com essa garota, ela teve um filho. Pois é, acontece que quando ela se transforma em monstro, pessoal, a versão monstro dela é masculino, tá? E ela é bissexual. No final, essa aliança dela com os refugiados dá muito errado e ela liberta o robô de novo ali e eles reconquistam o planeta. Mas acontece que eles sentem como se eles não pertencessem mais a esse lugar. A princípio eles até tinham um plano de passar o resto de suas vidas lá. Só que agora tudo que eles querem é voltar para casa. Que eles podiam ter feito a qualquer momento, afinal aquele planeta tem a tecnologia para isso. Então eles voltam para a Terra, pessoal. Esse tempo que eles passaram lá fora, para a Terra foi apenas alguns meses, tipo uns 10 meses. Só que para eles foi mais de 700 anos. O robô se tornou imperador lá e tudo mais. Ele mostrou a verdadeira face dele, né, pessoal? Que é bem controversa, tá? É cruel em alguns pontos, só que em contrapartida ele trouxe a paz para aquele planeta. Flaxan parou completamente de atacar outros planetas e escravizar outras raças, que eram o que eles costumavam fazer. E enquanto o robô governava, aquele planeta teve uma paz absoluta, a não ser que você estivesse no caminho do robô. Então agora a gente entende melhor o motivo das coisas estarem estranhas entre a Amanda e o robô depois que eles voltaram. E depois de um tempo, depois de algumas conversas e tudo mais, eles conseguem retomar ao relacionamento. E aí, nessa terceira parte da história deles dois, é a melhor parte da história deles, pessoal. Muito porque a Amanda, depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela viveu, ela deixou de ser aquela garota mimada e birrenta que ela era a princípio. Agora ela era uma mulher muito melhor, muito mais interessante. Entretanto, pessoal, depois de um certo tempo, a gente tem mais uma invasão de Flaxan na Terra. E quem está comandando essa invasão desta vez é o filho da menina monstro. E a gente descobre que esse cretino do robô pediu para que o seu sucessor do trono, o robô deixou alguma pessoa no comando do planeta, né? Antes dele vir para a Terra. E o robô já sabia
que a menina monstro tinha tido um filho e ele pediu para exterminar ele e todos os refugiados. O filho da menina monstro tem a força da forma de monstro dela também, tá, pessoal? Inclusive, provavelmente tem também os poderes de regeneração dela. E a infância desse menino foi um inferno por causa do robô. E é por isso que ele foi para a Terra em busca de vingança, mas ele acabou sendo capturado. A princípio, a menina monstro não acredita nele, mas depois ela começa a perceber que era verdade o que ele estava dizendo. E é justamente nesse ponto que a gente descobre as intenções do robô com a Terra. Ele considera que se ele conseguiu levar a paz para a Flaxam, ele pode fazer o mesmo com a Terra. De que forma? Tomando o controle sobre a Terra. E ele faz isso eliminando qualquer pessoa que entre em seu caminho. Uma dessas pessoas, uma das primeiras pessoas, na verdade, é a menina monstro. Que, como eu falei no meu vídeo sobre o robô, acho que algumas pessoas podem ter interpretado errado essa parte. O robô tentou matar a menina monstro. Começando pela própria Monster Girl. Ele não conseguiu matar ela, mas ele queria, tá? Mas ele não conseguiu. Ele jogou ela no espaço ali onde ela não podia respirar. E ela foi salva no final pela Anissa, uma Viltrumita. Só que ela sofreu grande dano cerebral e ela só sobreviveu por causa do fator de cura acelerado da forma de monstro dela. Depois que ela é curada, ela se torna uma das maiores resistências contra o robô, junto com o Imortal. Inclusive, é ela que na luta final contra o robô descobre onde está o verdadeiro corpo do robô. E ela anuncia isso para todo mundo, e aí o Mark pega o corpo do robô e leva para o espaço para ter uma conversinha. E quando o robô é derrotado e se torna apenas um cérebro falante ali, ele tenta fazer ela sentir pena dele, talvez, dizendo que ele se sentia extremamente solitário. E ela apenas manda lide com isso para ele. Esse definitivamente é o relacionamento mais conturbado de Invencível. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Esse foi o vídeo de hoje. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.